Shalom, shalom, meus santos e minhas santas. Aqui é teu irmão em Cristo, Eduardo França. E eu venho aqui agora trazer uma orientação profunda de algo que nós estamos estudando, orando, né? E motivo de muitas indagações. Eu creio que se você ver esse vídeo todo, você vai analisar o seu contexto diante de Deus, diante da guerra, diante das lutas, das provações, e você vai analisar, né, que o porquê de muitos fracassos, o porquê de muito acontecimento triste acontecendo na sua vida. Quero falar sobre 7 tipos de pessoas que Deus não responde. Deus ouve, mas Deus não responde. Glória seja dada ao Senhor. Você sabia, meu amado, que Deus é tão grande e poderoso e que Ele sabe de absolutamente tudo o que acontece? Pois é, seus olhos estão em toda parte e nada foge do seu conhecimento. O rei Davi, certa via, ele sabia muito bem disso, e ele escreve o Salmo de numeral 33, no versículo 13 ao 15, dizendo: dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade, do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Olha, que impressionante. Deus é capaz de ouvir as orações e o desejo de cada pessoa que existe na terra. Mas isso não quer dizer que Ele responde todas as orações. Existem alguns casos em que o Senhor simplesmente ignora o clamor das pessoas. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E nesse vídeo, quero eu te mostrar 7 tipos de pessoas que não têm as suas orações respondidas por Deus. São 7 situações relatadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que Ele simplesmente ignore certos pedidos. Primeiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa incrédula. Olha o que está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 45. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas Ele não ouviu o seu clamor e nem lhe respondeu e nem lhe deu atenção. Nesse versículo, vemos Moisés lembrando o povo que o Senhor havia prometido que os levaria à terra prometida e faria com que ele a conquistasse. Assim que se aproximaram de Canaã, 12 homens, sendo um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor entregaria a eles. Porém, 10 deles se assustaram, porque o lugar era habitado pelos amorreus, e que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Aqueles espias então levaram as más notícias ao povo, que deixou de crer na promessa do Senhor e passou a murmurar. E por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, a não ser Josué e Caleb, que se mantiveram firmes na promessa, pisariam na terra prometida. O povo então se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais, e o Senhor fechou os seus ouvidos até para as orações daquelas pessoas. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades que surgem em seu caminho, o Senhor fecha os seus ouvidos para as suas orações. Então, se você tem permitido que
que os seus problemas se tornem maiores do que a sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois você está correndo o risco de ter as suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado pela sua falha e pagaram um preço muito caro, mas com você pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nós arrependemos dos nossos erros. Então, se você, amada irmã, é esse tipo de pessoa incrédula, se arrependa. Pede para Deus aumentar a sua fé, para que Deus possa ouvir suas orações e para que cheguem tempos de conquista de novo na sua vida. Segundo tipo de pessoa que Deus não atende às orações: a pessoa que não se arrepende dos seus pecados. No livro de Isaías, capítulo 59, está escrito: veja, o braço do Senhor não está curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso que ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa, e os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmuram palavras ímpias. Está inserido em Isaías 59, versículo 1 ao 3. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. E isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiam viver uma vida de pecado em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam outros deuses, viviam de acordo com as suas vontades, na bebedice, nos vícios, e Deus então se irou e decidiu virar as costas para elas. O pecado é a grande barreira de separação entre o homem e Deus. Quando mantemos o pecado vivo em nossas vidas, quando não lutamos contra ele, Deus deixa de atender a nossas orações, porque escolhemos atender os desejos da nossa carne em vez de buscar a santidade. E isso não quer dizer que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores e abandonar os caminhos errados e deixar que o Espírito Santo venha nos moldar e nos ajudar. Glórias a Deus. Então já é uma segunda recomendação. Pessoas que estão no vício, na bebida, na droga, na prostituição, na idolatria, na mentira, depois vão ali orar, pedir a Deus algo. Deus não vai, ele vai ouvir tua oração, mas ele não vai te responder, Terceiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa que ignora o que Deus diz. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 28 e 31. Olha o que está escrito: então vocês me chamarão, mas não responderei, procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezam o conhecimento e recusam o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta, das suas maldades, e se fartarão de suas próprias maquinações. Provérbios 1, versículo 28 ao 31. Nessa passagem, o rei Salomão está declarando que Deus não responderá às orações de todos que ignoram os seus conselhos, despreza a sua sabedoria e não tem mais temor no seu coração. Então, se você quer ter suas orações atendidas, a primeira coisa a se fazer é voltar os seus ouvidos e o seu coração para as coisas do Senhor, que diz como você pode assim dizer, como eu posso ouvi-lo? Lendo a Bíblia, meditando nela, indo aos cultos, ouvindo louvores, assistindo pregações e mensagens como esta, por exemplo. Além disso, é de extrema importância que você obedeça quando ouvir a voz do Senhor. E o rei Salomão encerra esse provérbio garantindo que todos aqueles que ouvirem ao Senhor viverão em segurança e estarão tranquilos sem temer mal algum. Glórias a Deus.
Quarto tipo de pessoa que Deus não responde às suas orações: a pessoa que não ajuda o seu próximo. O rei Salomão nos traz uma outra lição muito importante sobre a oração. Veja o que ele escreve em Provérbio 21, que diz assim, versículo 13: quem fecha os seus ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Vamos repetir: quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Se você não gosta de se envolver com as pessoas e nunca tem tempo para estender a mão a algum necessitado, pode ter certeza que as suas orações também serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar dos cultos, cantar louvores e tudo muito mais, mas se você não for capaz de ajudar aqueles que precisam de ajuda, seja material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. E mais do que ter as orações interrompidas, Jesus nos garante que aqueles que não ajudarem o seu próximo, de maneira alguma, serão condenados a passar a eternidade longe da sua presença. Veja o que diz a palavra: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Fui estrangeiro, você não me acolheu. Necessitei de roupas, você não me vestiu. Estive enfermo e preso e vocês não vieram me visitar. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-vos a verdade, o que vocês deixaram de fazer algum desses mais pequenininhos, também me deixaram de fazer a mim. E estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Está inserido em Mateus 25, do versículo 42 e 46. Quem é esse pequenininho que Jesus está falando? É o nosso próximo. É muitas vezes a pessoa que vem, né? Deus sempre envia para perto de nós uma pessoa necessitada, uma pessoa que precisa, uma pessoa que está pedindo ajuda, e nós precisamos verdadeiramente ajudar. Quinta pessoa, tipo de pessoa que Deus não responde às suas orações: a pessoa que não honra o seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: do mesmo modo, vós maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres, e trate com honra, com parte mais frágil, e co-herdeira de dom da graça da vida, de forma que não sejais interrompidas as suas orações. 1 Pedro 3,7. Essa passagem, Pedro fala a respeito da importância de o casal viver em harmonia em seu lar. Por mais que nesse versículo se esteja falando aos maridos, a mensagem fala para os dois. Se eles viverem bem, Deus ouvirá suas orações e os atenderá, segundo a sua vontade. Mas se o marido ou a mulher viver desrespeitando ou humilhando um ao outro, suas orações serão interrompidas, pois para Deus o casamento é algo sério e que deve ser honrado e respeitado. Então, se você é casado, saiba que é muito importante que você viva em paz com o seu cônjuge. Por isso, além de ser bom para a relação, é fundamental para a sua vida espiritual. É lógico que existem momentos de desentendimentos e briga entre o casal. Nós somos seres humanos e cometemos falhas. É importante que o marido e a mulher saibam resolver essas diferenças enquanto antes, para que Deus sempre atende à oração de vocês. Sexto tipo de pessoa que Deus não responde às suas orações é a pessoa que é hipócrita. Vamos ver agora outro texto do profeta Isaías, que nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Para isso quero ler aqui Isaías capítulo 1, do versículo 11 em diante, que diz assim: para que me oferece tanto sacrifício? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. Incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias, suas reuniões cheias de iniquidade, suas festas de lua nova, suas festas fixas. Eu as odiei. Tornaram-me um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês entenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multiplique suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, do versículo 11 ao 15. Como vimos no início desse vídeo, os israelitas levavam uma vida cheia de idolatria.
desobediência e rebeldia. E para que recebesse o perdão de Deus, eles matavam animais, faziam sacrifícios, queimavam incenso e davam grandes festas. Porém, eles não abandonavam a sua vida de pecado. O Senhor então se irou diante da hipocrisia daquelas pessoas e rejeitou as suas ofertas e disse que não ouviria suas orações, mesmo que elas fossem multiplicadas. Assim como naquele tempo, Deus continua ignorando os hipócritas. Ele não atende aqueles que dizem ser cristãos, mas que na verdade são apenas religiosos, que vivem de aparência, que oram em voz alta, fazem caridade apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra, dão estudo, louvam os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso nas suas vidas, ou seja, não vivem aquilo que pregam. Então, se você quer ter suas orações respondidas por Deus, não seja um hipócrita, não se finja ser alguém que você não é. Acredite no que vou te dizer. Jesus prefere que você seja quem você é realmente, com suas falhas, mas sendo sincero e buscando, aleluia, buscando, louvado seja Deus, o arrependimento, mas a hipocrisia é aquele que usa máscara. Isso desagrada ao Senhor. Vamos rapidamente a sétimo tipo de pessoa que Deus não ouve as suas orações. É a pessoa egoísta. O apóstolo Tiago disse: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não tem porque não pede. Quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago 4, versículo 2 ao 3. Muitas vezes as nossas orações não são atendidas por Deus e nós ficamos frustrados sem entender o motivo dele não ter nos respondido. Mas a verdade é que grande maioria das vezes o Senhor permanece em silêncio porque agimos de uma forma egoísta. Pedimos coisas que são boas apenas para os nossos olhos, mas que fogem da vontade dele para nossas vidas. Quando oramos exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que queremos muito, estamos enxergando ao Senhor uma maneira superficial, como se ele existisse apenas para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Então, quando você for orar, faça como Jesus no Getsemane, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra o seu coração ao Senhor, falando dos seus desejos, mas coloque a decisão final sobre o assunto nas mãos dele. Afinal de contas, ninguém é melhor do que Deus e sabe o que é bom para a sua vida. Por isso, não vá contra a vontade de Deus. Entenda que há um propósito para tudo o que acontece. Esse é o sétimo tipo de pessoa, a egoísta. Amados, vamos resumir aqui agora. Esses são os 7 tipos de pessoa que Deus não atende as orações. Se você sempre quer ter suas orações respondidas, tire da sua vida todos esses empecilhos que atrapalham a sua comunhão com o Senhor. E se você fizer isso, eu tenho certeza de que a sua vida espiritual será transformada e o Senhor responderá às suas orações, sempre no tempo certo, de acordo à vontade dele. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra foi pregoada, Senhor. Que o Senhor venha falar arder nos corações de cada pessoa, meu Pai, que ouviu a tua palavra. Que o teu Espírito Santo convencedor venha convencer a cada um de nós, Pai. E que possamos melhorar a cada dia, possamos fazer aquilo que te agrada, para que as nossas orações venham a ser ouvidas, para que o Senhor, meu Pai, nos livre no momento oportuno, nos dê vitória, Senhor, nos abençoa a cada dia mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se essa palavra mexeu, confrontou o teu coração, compartilha ela para outras pessoas também. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.